Você já sentiu que uma data comum pode esconder um evento espiritual decisivo? E se eu te dissesse que este Natal não será como os outros? Que Jesus já escolheu os que são dele e os que só fingem ser? Agora, ouça este testemunho inacreditável. Meu nome é Débora Aparecida Santos e tenho 42 anos. Sou missionária pela Igreja Batista do Calvário em Curitiba, Paraná, onde sirvo há 17 anos levando o Evangelho para comunidades carentes da região metropolitana. Nasci e cresci em uma família evangélica tradicional. Meu pai era presbítero e minha mãe professora da escola dominical. Desde criança ouvi falar de Jesus, mas confesso que durante muitos anos, minha fé era a mais tradição do que transformação. Eu conhecia a Bíblia de cor, decorava versículos, cantava nos corais, participava de tudo na igreja, mas meu coração estava distante. Foi só aos 22 anos, durante um retiro de jovens em Guaratuba, litoral do Paraná, que eu realmente encontrei Jesus de verdade. Não o Jesus das histórias que eu ouvia desde criança, mas o Jesus vivo, real, que confronta, transforma e chama para uma vida de renúncia. Naquele dia, eu chorei durante horas, pedi perdão por anos de religiosidade vazia, e desde então, minha vida mudou completamente. Deixei meu emprego em um escritório de contabilidade, fiz um curso de teologia e me dediquei inteiramente ao trabalho missionário. Conheci meu marido, Paulo Roberto, em uma viagem missionária para o interior do Paraná. Ele era pastor de uma pequena igreja em Castro, e juntos decidimos plantar uma obra em uma das comunidades mais vulneráveis de Curitiba. Temos 3 filhos, Daniel, de 15 anos, Laura, de 12, e a pequena Ana Beatriz, de apenas 7. Todos cresceram vendo o ministério de perto, participando das ações sociais, orando pelos necessitados, vivendo uma fé prática e não apenas dominical. Nossa rotina sempre foi intensa. Acordávamos cedo, orávamos em família. Eu preparava o café da manhã, enquanto Paulo estudava a palavra para os cultos da semana. Durante o dia, eu visitava famílias, levava cestas básicas, conversava com mães em situação de vulnerabilidade. Orava pelos doentes, evangelizava de porta em porta. À noite voltávamos para casa cansados, mas com o coração cheio. Meu trabalho missionário sempre foi marcado por um senso de urgência. Eu sempre senti que o tempo estava se esgotando, que Jesus estava voltando em breve, que precisávamos alcançar o maior número de pessoas possível antes que fosse tarde demais. Mas mesmo com toda essa urgência, mesmo pregando sobre vigilância e preparação, eu jamais imaginei que eu mesma receberia um aviso tão direto, tão claro, tão pesado quanto o que recebi. Tudo aconteceu em outubro de 2025. Era uma terça-feira, dia 8 de outubro, se não me engano. O dia tinha começado normal. Acordei às 5:30 da manhã, como sempre. Fiz minha oração pessoal. Li um capítulo de Isaías. Preparei o café para a família. Paulo saiu cedo para uma reunião com outros pastores na região. As crianças foram para a escola. Eu tinha uma agenda cheia naquele dia. Pela manhã, visitaria 3 famílias da comunidade que estavam passando por dificuldades. À tarde tinha um estudo bíblico com um grupo de mulheres em recuperação de dependência química. À noite teríamos o culto de oração na igreja. Saí de casa por volta das 8 horas. Peguei o ônibus na avenida principal e desci no terminal do Boqueirão. Dali caminhei até a comunidade onde eu trabalhava. O dia estava nublado. Aquele clima típico de outubro em Curitiba, frio pela manhã e com previsão de chuva para a tarde. Visitei a primeira família, uma mãe solo com 4 filhos pequenos. Oramos juntas, deixei uma cesta básica, conversamos sobre fé e esperança. A segunda visita foi em uma casa onde o pai de família estava desempregado há meses. A atmosfera era pesada, desânimo, medo, incerteza. Orei com eles, compartilhei a palavra, deixei algum dinheiro que tínhamos separado das ofertas da igreja para ajudar. A terceira visita foi diferente. Era uma senhora idosa, Dona Francisco, que morava sozinha em uma casa pequena e mal conservada. Ela tinha sido evangélica por muitos anos, mas nos últimos tempos estava desanimada,
dizendo que Deus tinha se esquecido dela. Conversei longamente com ela. Li salmos. Orei, segurei suas mãos enrugadas e senti uma compaixão profunda. Quando saí daquela casa, era quase meio-dia. O céu tinha escurecido ainda mais. Comecei a caminhar de volta para o ponto de ônibus. Foi então que aconteceu algo completamente inesperado. Eu estava atravessando uma rua movimentada perto da comunidade. Olhei para os dois lados como sempre fácil. O sinal estava verde para os pedestres. Comecei a atravessar. De repente, ouvi um barulho alto de motor acelerando. Virei a cabeça para o lado e vi um carro vindo em alta velocidade, descontrolado, direto na minha direção. Não tive tempo de correr. Não tive tempo de gritar. Só tive tempo de pensar. Jesus, o impacto foi violento. Eu senti meu corpo sendo arremessado como se fosse leve como papel. Senti uma dor aguda na lateral do corpo, nas pernas, no braço. Caí no chão com força. Minha cabeça bateu no asfalto. Por um segundo, eu ainda estava consciente. Ouvi gritos ao redor. Ouvi pessoas correndo. Ouvi alguém gritando. Chama a ambulância. Alguém foi atropelado. Tentei me mexer, mas meu corpo não respondia. Tentei respirar, mas o ar não entrava direito. Senti um gosto metálico na boca. Sangue. Senti algo quente escorrendo pela minha testa. Mais sangue. A dor era insuportável. Mas ao mesmo tempo, começou a ficar distante. Como se meu corpo estivesse se desconectando da minha consciência. Minha visão começou a escurecer nas bordas. Eu via rostos inclinados sobre mim, boca se movendo, mas os sons estavam ficando abafados, distantes e reais. Alguém segurou minha mão. Alguém disse: "Fica comigo, moça. A ambulância já está vindo. Fica comigo." Eu tentei responder, mas minha boca não se mexia. Meus olhos começaram a fechar sozinhos. A última coisa que eu vi foi o céu cinzento de Curitiba. E então tudo ficou preto. Quando a escuridão veio, não foi como dormir. Foi como cair em um abismo sem fim. Não havia som. Não havia sensação. Não havia tempo. Era um nada absoluto. E então, no meio daquele nada, eu senti algo. Uma presença. Não era física, mas era inegável. Era como se algo ou alguém estivesse ali comigo naquela escuridão. E então, eu comecei a perceber algo estranho. Eu ainda estava consciente. Eu ainda pensava. Eu ainda existia. Mas meu corpo não estava mais ali. Comecei a me mover. Ou melhor, minha consciência começou a se mover. Não havia pernas, não havia braços. Mas eu estava indo para algum lugar. A escuridão começou a clarear. No começo, era apenas um ponto de luz distante, pequeno, mas extremamente brilhante. Conforme eu me aproximava, a luz crescia. Não era uma luz comum, não queimava os olhos, mas era mais intensa do que qualquer luz que eu já tinha visto. Era uma luz viva. Eu senti como se estivesse sendo puxada em direção a ela. Não havia resistência, não havia medo. Só uma paz profunda que começou a preencher todo o meu ser. Atravessei aquela luz. E do outro lado, havia algo que mudou tudo. Eu estava em um lugar que não consigo descrever com palavras humanas. Não era exatamente físico, mas era mais real do que qualquer coisa física. As cores eram diferentes, mais vivas, mais profundas. O ar, se é que posso chamar assim, era perfeito. Respirar ali era como beber vida pura. E então eu ouvi: Jesus. Ele estava ali, de pé, olhando diretamente para mim. Não era como nas imagens das igrejas. Não era um homem frágil, pálido, distante. Ele era majestoso, alto, forte. Seus olhos eram profundos como oceanos, cheios de sabedoria, amor e autoridade. Quando ele me olhou, eu senti como se toda a minha vida passasse diante dele em um segundo. Cada pensamento, cada ação, cada palavra, cada intenção escondida, tudo estava exposto. E mesmo assim, o que eu vi no olhar dele não foi condenação, foi amor. Um amor tão puro, tão intenso, que me fez cair de joelhos instantaneamente.
Jesus se aproximou de mim. Quando ele falou, sua voz não veio de fora, veio de dentro. Era como se cada palavra dele ressoasse diretamente na minha alma. Débora. Ele disse. E ouvir meu nome daquela forma me quebrou completamente. Eu comecei a chorar. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Era como se minha alma finalmente tivesse chegado em casa. Senhor, foi tudo o que consegui dizer. Ele estendeu a mão e me ajudou a levantar. O toque dele não era comum. Era como se energia pura passasse por mim. Eu me senti completa, inteira, sem dor, sem peso, sem medo. Jesus olhou para mim com uma seriedade que me fez prestar atenção em cada palavra que viria a seguir. Eu te trouxe aqui por um motivo específico. Ele disse, o que vou te mostrar precisa ser compartilhado. Muitos estão dormindo. Muitos acham que estão preparados, mas não estão. O tempo está mais curto do que imaginam. E o próximo Natal será diferente. Quando ele disse isso, meu coração apertou. Próximo Natal, ele estava falando do Natal de 2025, aquele que estava aí apenas 2 meses de distância. Jesus confirmou meu pensamento sem que eu precisasse perguntar. Sim, Débora. O Natal deste ano. Os dias 20 e 25 de dezembro de 2025. Esses dias vão marcar uma separação. Não será visível imediatamente para todos, mas será real no mundo espiritual. Será o momento em que eu vou separar os que verdadeiramente me seguem daqueles que apenas dizem e me seguir. Quando Jesus disse aquilo, o ambiente ao nosso redor começou a mudar. Não saímos daquele lugar de luz, mas começaram a surgir imagens ao nosso redor, como sendo se formando no ar. Não eram como filmes projetados, eram realidades acontecendo diante dos meus olhos. Eu conseguia sentir, ver e compreender tudo ao mesmo tempo. A primeira cena que apareceu foi de uma igreja. Reconheci imediatamente. Era uma igreja evangélica típica do Brasil. Grande, moderna, com celão, banda de louvor, luzes coloridas, centenas de pessoas. Era um culto de Natal. O templo estava decorado com enfeites natalinos, árvore de Natal no canto do palco, girlandas, luzes piscando. No telão passavam imagens de presépios, estrelas, mensagens de boas festas. A banda tocava músicas conhecidas de Natal. As pessoas cantavam, batiam palmas, sorriam. Tudo parecia perfeito, tudo parecia espiritual. Mas então Jesus me mostrou algo que me chocou. Ele me permitiu ver além das aparências. Eu comecei a ver o que estava no coração daquelas pessoas. E o que eu vi me partiu. Muitos estavam ali apenas cumprindo tradição. Muitos estavam pensando nos presentes que dariam ou receberiam. Muitos estavam preocupados com a ceia de Natal, com as viagens, com as festas. Pouquíssimos estavam realmente adorando. Pouquíssimos tinham seus corações voltados verdadeiramente para Jesus. E o pior, muitos daqueles que estavam ali, cantando, levantando as mãos, chorando durante o louvor, viviam durante o ano inteiro de forma completamente contrária ao que pregavam. Jesus me mostrou pecado escondidos. Vi pessoas envolvidas em adultério. Vi líderes de igreja vivendo em hipocrisia. Vi jovens que serviam no ministério de louvor, mas que durante a semana viviam vidas duplas. Vi casais que aparentavam ser exemplos de família cristã, mas que em casa viviam brigas constantes, falta de perdão, amargura. Vi membros fiéis em dizimar, mas que exploravam funcionários nos seus negócios. Vi pessoas que oravam em público, mas que falavam mal dos outros pelas costas. Vi religiosidade sem transformação. Vi conhecimento bíblico sem obediência. Vi emoção sem arrependimento. E Jesus disse algo que me abalou profundamente. A maior parte dessas pessoas acham que está salva. Acha que porque frequenta a igreja, porque canta, porque dá oferta, porque conhece a Bíblia, está garantida. Mas eu não conheço essas pessoas. Elas me conhecem de ouvir falar, mas não me conhecem de viver comigo. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim como um trovão. Eu mesma que era missionária, que pregava, que ensinava, fui confrontada.
Quantas vezes eu mesma não caí nessa armadilha? Quantas vezes eu não fui mais religiosa do que genuína? Quantas vezes eu não me preocupei mais com a aparência do que com o coração? A cena mudou. Agora eu vi outra igreja, menor, mais simples, sem estrutura moderna, sem banda profissional, sem decoração elaborada. Era um culto simples em uma casa de oração na periferia. As pessoas estavam sentadas em bancos de madeira velhos. Não havia telão. Não havia luzes especiais. Apenas uma Bíblia aberta sobre uma mesa simples e um grupo pequeno de pessoas reunidas. Mas quando Jesus me permitiu ver o coração daquelas pessoas, a diferença foi gritante. Ali havia choro verdadeiro. Ali havia arrependimento genuíno. Ali havia pessoas quebrantadas diante de Deus. Não era perfeito. Havia falhas. Havia pecado também. Mas havia algo que faltava na igreja grande. Sinceridade. As pessoas ali reconheciam suas fraquezas. Não fingiam. Não se achavam melhores. Estavam ali porque sabiam que precisavam de Jesus desesperadamente. E Jesus disse: "Esses eu conheço. Esses são meus. Não pela estrutura que têm, não pela música que cantam, mas pelo coração que carregam." Eu entendi naquele momento que Deus não está impressionado com o tamanho das igrejas, com a qualidade da produção, com a quantidade de membros. Ele está olhando para o coração. E muitos corações que parecem cheios por fora estão vazios por dentro. Jesus então me mostrou algo ainda mais específico. Ele me mostrou os dias que antecederiam o Natal de 2025. Eu vi que a partir do dia 20 de dezembro começaria algo diferente no mundo espiritual. Não seria necessariamente visível de forma dramática no mundo físico imediatamente, mas seria real e intenso no reino espiritual. Jesus me explicou que aqueles 5 dias, do dia 20 ao dia 24, seriam dias de separação final antes de eventos maiores que viriam depois. Seriam dias em que Deus daria oportunidades finais de arrependimento. Seriam dias em que o Espírito Santo estaria se movendo intensamente, tocando corações, trazendo convicção, chamando pessoas ao arrependimento verdadeiro. Mas ao mesmo tempo, seriam dias em que muitos endureceriam ainda mais seus corações. Seriam dias em que a divisão entre luz e trevas ficaria mais clara. Eu vi cenas do dia 20 de dezembro. Vi muitas igrejas fazendo cultos especiais de Natal. Vi cantatas, vi peças até atrás, vi celebrações. Mas Jesus me mostrou que enquanto muitos estariam ocupados com celebrações externas, o céu estaria fazendo uma contagem de quantos verdadeiramente estavam preparados, uma contagem de quantos tinham óleo em suas lâmpadas, uma contagem de quantos realmente amavam a volta de Jesus, mais do que amavam suas próprias vidas. Jesus me disse algo que me fez tremer. Muitos vão celebrar meu nascimento sem se preparar para a minha volta. Vindo dia 21 de dezembro, algo ainda mais intenso. Vi o Espírito Santo se movendo de forma poderosa em alguns lugares. Vi pessoas sendo tocadas profundamente. Vi jovens chorando em seus quartos, sentindo o peso do pecado. Vi líderes de igreja caindo de joelhos, reconhecendo sua hipocrisia. Vi casares se reconciliando depois de anos de mágoa. Vi pessoas abrindo mão de pecados que carregavam há anos, mas ao mesmo tempo vi resistência. Vi pessoas sentindo convicção, mas abafando. Vi pessoas dizendo: "Depois eu resolvo isso. Agora não é hora, é Natal, quero curtir." Vi pessoas tratando o mover de Deus como emoção passageira. No dia 22 de dezembro, a intensidade aumentou ainda mais. Jesus me mostrou que nesse dia específico, haveria uma onda global de alertas proféticos. Vi pessoas ao redor do mundo, pessoas que Deus usaria como mensageiros, sentindo o mesmo peso, a mesma urgência, compartilhando alertas semelhantes. Vi vídeos sendo postados, vi mensagens sendo pregadas, vi testemunhos sendo dados, e vi 2 reações completamente opostas. De um lado, vi pessoas despertando, pessoas que estavam mornas sendo sacudidas, pessoas que estavam acomodadas sendo confrontadas. Vi arrependimento real acontecendo. Vi pessoas fazendo acertos com Deus, com família, com irmãos.
Vi confissões de pecados ocultos. Vi renúncias verdadeiras. Do outro lado, vi zombaria. Vi pessoas dizendo: sempre tem esses fanáticos falando de fim dos tempos. Vi cristãos tratando os alertas como exagero. Vi líderes de igreja desqualificando os mensageiros. Vi pessoas dizendo: isso é manipulação. Isso é medo. Deus é amor. Ele não faria isso. E Jesus me disse algo que me partiu o coração. Os que mais resistem aos alertas são os que mais precisam deles. No dia 23 de dezembro, véspera da véspera de Natal, Jesus me mostrou uma cena que nunca vou esquecer. Eu vi famílias reunidas, vi mesas sendo preparadas para a ceia. Vi presentes sendo embrulhados. Vi árvores de Natal decoradas. Tudo parecia festivo, alegre, normal. Mas Jesus me permitiu ver o que estava acontecendo no mundo espiritual ao mesmo tempo. Eu vi anjos em atividade intensa. Vi anjos observando cada pessoa. Vi algo como marcações sendo feitas. Não eram marcações visíveis no corpo, mas marcações espirituais. Era como se estivesse sendo registrado quem realmente pertencia a Deus e quem apenas dizia pertencer. Eu vi pessoas que frequentavam igrejas há anos, mas que estavam sendo passadas pelos anjos. Não porque Deus não as amasse, mas porque elas mesmas haviam escolhido viver longe dele no coração. Vi outras pessoas, algumas que nem eram conhecidas nas igrejas, algumas que não tinham cargos, algumas que eram consideradas insignificantes, sendo marcadas com um selo de proteção divina. E Jesus explicou: eu não olho posição, eu olho coração. E no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, Jesus me mostrou o clímax daquele período. Eu vi o mundo em seus preparativos finais para a grande celebração. Lojas cheias, shoppings lotados, comércios movimentados, famílias viajando, aeroportos cheios, estradas congestionadas, todo mundo focado na festa. E Jesus me mostrou que enquanto o mundo se distraía com celebrações, uma porta estava sendo fechada no mundo espiritual. Não era a porta da salvação ainda. Graça ainda estaria disponível, mas era uma porta de tempo, uma oportunidade específica que não se repetiria. Era como se Deus estivesse dizendo: dei avisos, dei alertas, dei oportunidades. Agora os que escolheram ouvir se prepararão, os que escolheram ignorar colheram as consequências. Jesus então me olhou diretamente e disse algo que me marcou para sempre: Débora, você vai voltar, você vai avisar. Muitos não vão acreditar, muitos vão dizer que você está inventando, muitos vão te chamar de alarmista, de fanática, de louca, mas alguns vão ouvir, e esses alguns são os que valem todo o esforço. Quando ele disse isso, eu senti o peso da missão. Eu sabia que não seria fácil. Eu sabia que seria rejeitada por muitos. Eu sabia que até mesmo cristãos me criticariam. Mas eu também sabia que não tinha escolha. Se Jesus estava me mandando de volta com uma mensagem, eu precisava entregá-la, custasse o que custasse. Então Jesus me deu instruções específicas. Ele disse: quando você voltar, diga às pessoas que o Natal deste ano não será apenas mais uma data comemorativa. Será um divisor de águas. Será um momento em que muitos terão sua última chance de despertar antes de eventos maiores que virão em sequência. Ele me disse para avisar especialmente 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo, cristãos mornos, aqueles que conhecem a verdade, mas vivem na acomodação. Aqueles que têm nome de vivos, mas estão espiritualmente mortos. Aqueles que acham que estão salvos por frequentar igreja, mas que nunca se arrependeram de verdade. Jesus me disse para avisar essas pessoas que o tempo de fingir acabou, que Deus não aceita religiosidade, que Ele quer coração, que Ele quer obediência, que Ele quer renúncia verdadeira. O segundo grupo, jovens cristãos. Jesus me disse que muitos jovens que cresceram na igreja estão vivendo vidas duplas. Nas redes sociais são uma coisa, na igreja são outra, em casa são outra ainda. Ele me disse para avisar os jovens que Deus vê tudo, que Ele conhece cada conversa no privado do celular, que Ele vê cada site acessado, que Ele sabe cada mentira contada aos pais,
que Ele conhece cada pecado sexual escondido e que está chamando para arrependimento antes que seja tarde. O terceiro grupo: líderes de igreja. Jesus me disse que muitos líderes se tornaram profissionais da fé. Pregam por dinheiro, lideram por status, servem por reconhecimento, constroem impérios em vez de fazer discípulos, e Ele me mandou avisar que o julgamento começa pela casa de Deus, que os líderes terão uma prestação de contas mais rigorosas, que aqueles que desviaram ovelhas, que exploraram o povo, que viveram em hipocrisia, enfrentarão consequências severas. Depois de me dar essas instruções, Jesus me mostrou uma última visão. Era uma visão de esperança. Eu vi um grupo de pessoas. Não era grande, não era impressionante em número, mas eram pessoas com algo diferente. Eram pessoas quebrantadas, pessoas humildes, pessoas que reconheciam suas fraquezas, pessoas que buscavam santidade, não por obrigação, mas por amor. Pessoas que oravam de verdade, pessoas que jejuavam em secreto, pessoas que perdoavam de coração, pessoas que viviam o evangelho no dia a dia, não apenas no domingo. E Jesus disse: esses são meus, esses eu reconheço, esses estarão prontos, não importa quando eu voltar. Vi que essas pessoas não eram perfeitas. Caíam, erravam, lutavam com pecados, mas a diferença estava na postura do coração. Quando caíam, se levantavam. Quando erravam, se arrependiam. Quando pecavam, confessavam. Não ficavam justificando. Não ficavam negociando com Deus. Simplesmente corriam para os braços dele como filhos que sabem que precisam do Pai. Jesus então falou algo que ficou gravado na minha alma. O que me importa não é quantas vezes você cai, é se você se levanta. O que me importa não é se você é perfeito, é se você é sincero. O que me importa não é quanto você sabe, é quanto você obedece. Naquele momento, eu senti que o tempo estava se esgotando. Eu senti uma força me puxando de volta. Eu olhei para Jesus uma última vez. Ele sorriu. Não era um sorriso de despedida triste. Era um sorriso de alguém que sabe que vai se encontrar de novo em breve. Ele disse: vai, Débora. Compre o que te foi dado. E não tenha medo, eu estarei contigo. E então tudo começou a escurecer novamente. A luz começou a se afastar. Eu senti como se estivesse sendo puxada através de um túnel ao contrário. Senti pressão. Senti peso voltando. Senti dor voltando. E então, de repente, eu senti algo a atravessar meu peito. Um choque. Meu corpo inteiro se contraiu. Eu arquei as costas. O ar entrou com força nos meus pulmões, queimando por dentro. Eu ouvi sons. Sons de máquinas. Sons de vozes gritando. Senti mãos me segurando. Senti algo nos meus braços. Agulhas, sondas. Tentei abrir os olhos, mas a luz era forte demais. Ouvi alguém dizendo: ela voltou. Temos batimentos. Chama o doutor. Ela voltou. Eu tentei falar, mas minha garganta estava seca demais. Minha boca não obedecia. Meu corpo todo doía. Cada parte doía. Era como se eu tivesse sido atropelada. E então eu lembrei. Eu tinha sido atropelada. Fiquei internada por 5 dias. Quebrei 3 costelas. Tive trauma craniano leve. Fraturei o braço esquerdo. E tive escoriações por todo o corpo. Mas os médicos disseram que foi um milagre. Disseram que pelo impacto que o carro me acertou, eu deveria ter morrido na hora. Disseram que pelos ferimentos que eu tive, principalmente o trauma na cabeça, eu deveria ter ficado com sequelas neurológicas graves. Mas não fiquei. Minha mente estava clara. Minha memória estava intacta. E a lembrança do que eu vi estava mais viva do que qualquer outra memória da minha vida. Meu marido Paulo não saiu do meu lado durante toda a internação. Ele chorou. Chorou como eu nunca tinha visto. Os pastores da nossa igreja vieram me visitar. Oraram por mim. Agradeceram a Deus pela minha vida. E quando eu finalmente consegui falar, quando eu reuni forças para contar o que tinha acontecido, as reações foram mistas. Alguns acreditaram imediatamente. Outros ficaram em silêncio. Outros disseram que era efeito do trauma,
que a falta de oxigênio no cérebro poderia ter causado alucinações. Paulo acreditou. Ele me conhecia. Ele sabia quando eu estava falando verdade, e ele disse: "E Deus te mandou de volta com uma mensagem. Precisamos entregá-la." Quando recebi a alta no dia 13 de outubro, voltei para casa com a convicção de que precisava falar, precisava avisar. Não importava se as pessoas acreditariam ou não. Não importava se eu seria criticada. A mensagem não era minha. Era de Jesus, e ele tinha me mandado entregá-la. Nas semanas seguintes, compartilhei meu testemunho na igreja. A reação foi exatamente como Jesus tinha dito. Alguns choraram. Alguns se arrependeram. Alguns procuraram aconselhamento comigo depois para confessar pecados ocultos. Mas outros zombaram. Outros disseram que era emoção. Outros disseram que eu estava querendo aparecer. Isso doeu, mas eu lembrei das palavras de Jesus. Muitos não vão acreditar, mas alguns vão, e por esses vale a pena. Agora estamos em dezembro. Faltam dias para o período que Jesus me mostrou. Dias 20 a 24. E eu sinto um peso crescente no coração. Não é medo, é urgência. É o peso de saber que estamos no limiar de algo grande. Eu não sei exatamente como tudo vai se desenrolar. Eu não recebi detalhes de eventos físicos específicos que acontecerão nesses dias. O que recebi foi a revelação de que espiritualmente será um divisor de águas. Será o momento em que Deus separará os verdadeiros dos falsos, os sinceros dos religiosos, os preparados dos acomodados. E quero deixar claro algo muito importante. Isso não é sobre gerar medo. Não é sobre manipulação. Não é sobre controle. É sobre amor. É Deus dando mais uma chance. É Deus alertando antes que seja tarde demais. É Deus chamando seu povo de volta para Ele antes que venham eventos maiores dos quais não haverá escape. Então, se você está lendo isso, se você chegou até aqui, quero fazer algumas perguntas diretas. Você é um cristão de verdade, ou apenas de nome? Você conhece a Bíblia, ou conhece o Deus da Bíblia? Você vai à igreja, ou você é a igreja? Você canta sobre Jesus, ou vive por Jesus? Você prega a santidade, ou vive a santidade? Você tem óleo na sua lâmpada, ou está vivendo apenas de aparências? Essas perguntas são as mesmas que Jesus me fez quando eu estava diante dele. E eu te digo com toda a sinceridade: não dá para enganar a Deus. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. E está chegando o momento em que não haverá mais espaço para fingimento. Eu sei que muitos vão descartar essa mensagem. Muitos vão dizer que sempre teve gente falando de fim dos tempos. Muitos vão continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. E esse é o maior perigo. Porque quando você se acostuma com os alertas, quando você naturaliza os avisos, quando você trata as mensagens proféticas como algo comum, você perde a sensibilidade, você endurece o coração. E um coração endurecido é um coração que não consegue mais ouvir a voz de Deus. Quero falar especialmente para 3 grupos agora, os mesmos que Jesus me mandou avisar especificamente. Primeiro, cristãos mornos. Você que vai à igreja há anos, você que conhece a Bíblia de cor, você que canta nos cultos, você que dizima fielmente, mas você sabe no fundo do seu coração que algo não está certo. Você sabe que há pecados que você nunca confessou de verdade. Você sabe que há áreas da sua vida onde Jesus nunca teve acesso. Você sabe que sua fé virou rotina. Você sabe que você ora mecanicamente. Lê a Bíblia por obrigação. Vai à igreja por costume. Ouça, Jesus não aceita a aparência. Ele não se impressiona com sua frequência nos cultos. Ele não olha para quantos anos você congrega. Ele olha para o seu coração. E Ele está chamando você hoje para um arrependimento verdadeiro. Um arrependimento que vai além de lágrimas emocionadas em um culto. Um arrependimento que muda comportamento. Um arrependimento que produz frutos. Segundo, jovens cristãos. Você que cresceu na igreja. Você que conhece todas as histórias bíblicas. Você que participa dos ministérios. Mas você vive uma vida dupla,
Você posta versículos nas redes, mas consome conteúdo em próprio escondido. Você canta no louvor, mas mente para seus pais. Você ora em público, mas vive relacionamentos impuros em secreto. Você fala de santidade, mas está envolvido com pornografia, com conversas sujas, com festas mundanas. Ouça, Deus vê tudo. Tudo. Não tem nada escondido que não será revelado. E o tempo de brincar com as coisas de Deus acabou. Você acha que está conseguindo enganar todo mundo, mas não está enganando a Deus. E está enganando a si mesmo. Porque no dia em que você estiver diante dele, não vai adiantar dizer que você frequentava a igreja. Não vai adiantar dizer que seus pais eram crentes. Não vai adiantar dizer que você conhecia a Bíblia. Se você não viveu o que conhecia, se você não obedeceu o que sabia, não vai adiantar. Terceiro, líderes de igreja, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de célula, professores de escola dominical, música, todos que têm alguma posição de liderança espiritual. Vocês têm uma responsabilidade maior. Vocês vão prestar contas não só da própria vida, mas de como influenciaram outros. Jesus foi duro com os fariseus, não porque eles conheciam a lei, mas porque ensinavam a lei e não viviam a lei. Quantos de vocês estão fazendo a mesma coisa? Quantos de vocês pregam sobre oração, mas não oram? Quantos pregam sobre santidade, mas vivem em pecado escondido? Quantos pregam sobre generosidade, mas exploram as ovelhas? Quantos pregam sobre humildade, mas vivem cheios de orgulho? Quantos pregam sobre família, mas têm suas próprias famílias destruídas? O julgamento começa pela casa de Deus, e os líderes serão julgados com mais rigor. Agora quero falar sobre o que você pode fazer, porque não adianta ouvir um alerta e não agir. Não adianta se assustar e depois continuar na mesma. Se você quer estar preparado para o que vem, se você quer ter certeza de que estará do lado certo da separação que Jesus falou, você precisa fazer algumas coisas. Primeiro, arrependimento verdadeiro. Não é chorar em um culto e continuar igual. É reconhecer pecados específicos, confessar a Deus, abandonar esses pecados e seguir outro caminho. É pedir perdão para pessoas que você magoou. É restituir o que você roubou. É consertar o que você quebrou. Arrependimento produz mudança. Segundo, busque intimidade real com Deus. Não religiosidade. Intimidade. Não é quantidade de tempo lendo a Bíblia mecanicamente. É ler com o coração aberto, querendo ouvir a voz dele. Não é rezar orações decoradas. É conversar com Deus como quem conversa com o Pai. É chorar diante dele. É desafar com ele. É ouvir dele. É ter uma vida de oração secreta. Não apenas oração pública. Terceiro, santidade prática. Não é só falar de santidade. É viver. É cortar o que precisa ser cortado. É abandonar amizades que te afastam de Deus. É parar de frequentar lugares que destroem sua espiritualidade. É vigiar o que você assiste, o que você ouve, o que você lê. É ter cuidado com quem você namora. É ser honesto nos negócios. É tratar bem as pessoas. É perdoar de verdade. Santidade não é perfeição. Santidade é separação. É ser diferente. Quarto, relacionamentos saudáveis. Se você tem mágoas, perdoe. Se você deve perdão, peça. Se você tem conflitos, resolva. Porque Jesus deixou claro: se você não perdoar, você não será perdoado. Relacionamentos quebrados impedem bênçãos. Relacionamentos curados liberam bênçãos. Quinto, busque o batismo no Espírito Santo. Não é só uma experiência emocional. É capacitação para viver a vida cristã. É ter o poder de Deus operando em você. É ter os dons espirituais funcionando. É ter uma sensibilidade maior à voz de Deus. Se você nunca buscou isso, busque. Se você já foi batizado no Espírito, mas está apagando o fogo, reaqueça. Sexto, viva em comunhão verdadeira. Não é só ir à igreja. É ter relacionamentos reais com outros cristãos. É ter pessoas que você confia para confessar pecados. É ter pessoas que oram por você. É ter pessoas que te confrontam quando você está errado.
é ter pessoas que choram com você. É ter pessoas que se lembram com você. Cristianismo não é vida solo, é vida em corpo. Eu sei que tudo isso pode parecer pesado, eu sei que pode parecer exigente demais, mas Jesus nunca prometeu que seria fácil. Ele disse que o caminho é estreito. Ele disse que a porta é apertada. Ele disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quando você entende o que está em jogo, quando você percebe que estamos falando de eternidade, quando você compreende que estamos falando de céu ou inferno, de salvação ou perdição, de estar com Jesus para sempre ou estar separado dele para sempre, você percebe que nenhum esforço é grande demais, nenhum sacrifício é pesado demais, nenhuma renúncia é exagerada, porque, no fim, o que realmente importa? Importa se você teve sucesso profissional? Importa se você juntou dinheiro? Importa se você foi famoso? Importa se você aproveitou todos os prazeres que o mundo oferece? Na hora da morte, nada disso vai com você. Na hora de encontrar Jesus face a face, nada disso vai fazer diferença. A única coisa que vai importar é se você o conheceu de verdade. Se você viveu para ele de verdade. Se você estava pronto, e eu estou aqui hoje, viva, recuperada, com a missão de te dizer: não deixe para depois. Não acho que ainda dá tempo. Não confia na sua própria força. Não subestime a urgência do momento. Os dias 20 a 24 de dezembro estão chegando. E mesmo que você não veja nada acontecendo visivelmente nesses dias, saiba que espiritualmente algo estará acontecendo. Deus estará separando. Deus estará marcando. Deus estará definindo quem é dele e quem não é. E você, de que lado estará? Você estará entre os que têm óleo na lâmpada ou entre os que ficaram sem? Você estará entre as ovelhas ou entre os bodes? Você estará entre os que ouvem bem estar servo, bom e fiel? Ou entre os que ouvem nunca vos conheci? Apartai-vos de mim. Eu não tenho como saber quanto tempo ainda temos depois desses dias. Jesus não me revelou isso. Mas ele deixou claro que esses dias serão um marco. E que depois deles, as coisas vão se acelerar. Os eventos finais vão se aproximar mais rápido. A pressão vai aumentar. A separação vai ficar mais visível. E não haverá mais espaço para indecisos. Então eu te imploro, toma uma decisão hoje. Não amanhã. Não depois do Natal. Hoje, se você percebe que sua vida cristã virou fachada, quebre isso hoje. Se você sabe que há pecados que você está escondendo, confesse hoje. Se você sente que está distante de Deus, volte hoje. Se você nunca entregou sua vida verdadeiramente para Jesus, faça isso hoje. E como você faz isso? É simples. Fale com Deus. Não precisa ser em voz alta. Não precisa ser eloquente. Seja sincero. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você precisa dele. Peça perdão pelos seus erros. Entregue sua vida a Jesus. Peça para ele ser o Senhor da sua vida. Não só o Salvador. Salvador te livra do inferno. Senhor comanda tudo. E se você já é cristão, mas sabe que está morno, faça um novo compromisso hoje. Diga a Deus: Senhor, eu não quero mais viver uma fé de aparência. Eu quero te conhecer de verdade. Eu quero viver para ti de verdade. Perdoa a minha mornidão. Perdoa a minha hipocrisia. Perdoa a minha falta de compromisso. E me ajuda a viver de forma que te agrade. Deus está esperando. A porta ainda está aberta. A graça ainda está disponível. Mas não sabemos até quando. E depois do que Jesus me mostrou, depois do que eu vi e ouvi, eu não consigo ficar em silêncio. Eu preciso avisar. Eu preciso gritar. Eu preciso implorar para que você leve isso a sério. Porque eu vi o coração partido de Jesus. Por aqueles que ele ama, mas que estão se perdendo. Eu vi a dor dele por ver pessoas que ele morreu para salvar, escolhendo viver longe dele. Eu vi a tristeza dele ao ver igrejas cheias de gente, mas vazias de um som. Eu vi a decepção dele ao ver líderes mais preocupados com dinheiro do que com almas,
E eu não quero que você seja mais uma estatística. Eu não quero que você fique para trás. Eu não quero que você seja separado no lado errado. Este Natal vai ser diferente. Pode ser que você não perceba nada de diferente externamente. Pode ser que para você seja só mais um Natal com família, comida, presentes, festas. Mas no mundo espiritual, algo estará acontecendo. E você vai querer estar preparado. Você vai querer estar do lado certo. Então, eu termino com o mesmo apelo que Jesus me fez. Escolha hoje a quem você vai servir. Escolha hoje se vai ser cristão de verdade ou só de nome. Escolha hoje se vai obedecer ou continuar fingindo. Porque o tempo está se esgotando. A separação está chegando. E em breve não haverá mais como voltar atrás. Jesus está voltando. E quando ele voltar, será tarde demais para se arrepender. Será tarde demais para mudar. Será tarde demais para se preparar. Por isso eu te digo, não espere. Não deixe para depois. Não confie em sua própria sabedoria. Corra para Jesus enquanto você pode. Enquanto há tempo. Enquanto a porta ainda está aberta. Porque quando ela fechar, ninguém mais vai conseguir abrir. O Natal de 2025 vai separar os verdadeiros cristãos dos religiosos. E você, de que lado estará? História transformadora e urgente. A Bíblia nos lembra em Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Muito obrigado, missionária Débora, por compartilhar uma experiência tão profunda e corajosa conosco. E a você que assistiu até aqui, que as bênçãos do céu estejam sobre sua vida. Prepara-se o coração. Viva com propósito. Nos vemos no próximo vídeo.